Oi, seriadores! Eu sou o Pedro Henrique e hoje vamos falar sobre a segunda temporada de Young Royals, que eu sei que é uma série que muitas pessoas aqui do canal amam e que estavam muito ansiosos para essa nova temporada. Eu também estava muito ansioso, mas nesse vídeo precisamos conversar aqui sobre várias coisas. Eu vou dar a minha opinião sincera sobre os acontecimentos, sobre o que eu achei da temporada de uma forma geral. Eu quero deixar bem claro que eu gosto muito da série e que eu quero ver o melhor pra série, entendeu? Eu quero sempre que a série se destaque, porque eu sei que a série tem muito potencial, mas eu também acho que vocês vão ficar um pouco bravos comigo com algumas coisas que eu vou falar. Só que eu só espero que vocês entendam que eu gosto muito da série e que eu criei muitas expectativas em relação a essa segunda temporada, então eu preciso falar o que eu achei, então eu quero deixar claro isso aqui no início e também deixar claro que os comentários estão abertos para vocês comentarem as opiniões de vocês aqui embaixo, beleza? Comentários abertos, como eu disse, para vocês comentarem aqui. Bora pro vídeo. Após os acontecimentos do final da primeira temporada, a gente sabia que essa temporada seria bem bastante sofrimento, né? Porque a gente sabe que foi vazado, não foi vazado, né? A gente sabe que o August gravou ali o William, nossa, como é difícil falar o nome desse personagem, e o Simon, ele se pegando ali, e ele gravou e ele publicou isso para todo mundo ver, e isso gerou muita treta. A gente sabe que isso foi um grande ponto para a primeira temporada, um grande acontecimento, e também sabemos que o fato do William não ter falado que era ele no vídeo, né, porque ele negou, e isso machucou muito o Simon, e isso fez com que eles acabassem ali o seu relacionamento, que eles não estavam juntos de fato, mas eles terminaram algo que nem começou direito. Então a temporada já começa com toda essa carga emocional, bem assim, muito sofrimento, como eu disse. A gente sabia que seria bem difícil para os dois se reencontrarem, começarem a estudar de novo juntos ali, e que isso seria uma grande brecha para várias brigas, intrigas e tudo mais, mas também um grande foco da temporada seria ali a vingança do William em relação ao August, né? Porque foi ele que vazou tudo e ele fez tudo isso para tentar derrubar ali o William, e ele ia tentar essa vingança, que foi algo bem claro, principalmente nos 4 primeiros minutos que eles liberaram antes pra gente. Dava pra ver o sangue nos olhos do William, ele queimando a foto ali do August com o irmão dele. Então ele queima a parte do August. Então ali a gente vê que ele ia entrar na sua era Reputation, assim como a Taylor Swift, e ia se vingar dele a todo custo. Então criou-se essa expectativa em relação a o sofrimento do casal e também a vingança do William. Então essas duas coisas eram o que eu estava mais criando expectativa. Eu estava muito pronto para sofrer com os dois e estava muito pronto para ver o William com a sua vingança em relação ao August, mas nenhuma dessas duas coisas me envolveu o bastante. É claro que o relacionamento do William e do Simon nessa temporada teve sim muitos dramas, teve outro personagem incluído nisso, né, que foi o Marcus, e assim, eu acho que não tinha necessidade de colocar esse personagem, porque eu acho que ele não serviu para muita coisa. Ele serviu basicamente para o Simon se contradizer, né? Porque ele fala que ele não quer ser o segredo do William, e ele fala isso muitas vezes na série, para no final da temporada ele falar que tudo bem ele ser um segredo, porque ele quer ficar com o William em qualquer circunstância que ele tenha que sofrer. Então eu acho que colocar o Marcus foi apenas para machucar um personagem, porque ele ficou machucado com aquilo, ele foi traído, então não vejo uma necessidade. E eu acho que é um roteiro muito clichê. Eu acho que eles foram para um local muito clichê, que outras séries já fizeram isso várias outras vezes, que é incluir uma outra pessoa para aquele personagem, apenas usar aquela pessoa para esquecer o outro personagem, mas na verdade ele não esquece aquele personagem, apenas descobre que ele não consegue viver sem ele. Então apenas machuca esse terceiros, que nesse caso foi o Marcos. Se eu gostei do Marcos? Não, achei um personagem bem fraco assim. E já que a gente já falou dessa palavra fraco, né, vamos puxar esse gancho pro que eu achei da temporada como um todo, que eu achei ela bem fraca. Não foi ruim, assim, não foi. Até porque é bem curto, né? São 6 episódios. Eu não sei se a série precisava de mais episódios, porque se for para ter 10 episódios e ter esse mesmo andamento, eu acho que não tem necessidade de mais episódios, porque seria apenas mais episódios maçantes. Eu acho que a série ela não teve muitas nuances
muitos acontecimentos dramáticos, muitas reviravoltas. Eu acho que foi tudo muito na mesma linha, assim. Eu acho que não tinha grandes acontecimentos e isso foi uma coisa que me frustrou bastante, porque demorou para ter uma nova temporada, então você cria uma expectativa e infelizmente essa expectativa não foi alcançada. Quando eu digo isso, não quer dizer que a temporada ela foi ruim, mas ela foi uma temporada de 6 episódios bem rápida, mas que demorava para acontecer as coisas, e demorou muito, e você fica, nossa, que agora o príncipe, ele vai se rebelar, ele vai, aí chega um momento que ele vê o Simone e o Marco juntos e ele fica muito puto, e você fala, nossa, agora vai andar as coisas, e aí ele tem ligação com a mãe dele, ele fala um monte de coisa, mas depois ele... Sabe, ele não faz nada. Ele tenta fazer, mas ao mesmo tempo parece que ele não tenta o suficiente. Então eu senti que essa temporada, ela tem acontece a mesma coisa que a primeira. A gente tem o Willam tentando confrontar os seus sentimentos, confrontar o seu poder que ele tem ali, mas ele não confronta o suficiente. Então a gente fica esperando acontecer uma coisa muito impactante e essa coisa ela nunca acontece. E você chega no último episódio com um acontecimento interessante e a temporada acaba e fica mais uma vez a expectativa para uma próxima temporada onde ele vai enfrentar a monarquia, ele vai enfrentar tudo, mas será que ele realmente vai enfrentar? Será que vale a pena a gente assistir uma nova temporada? Se for para eles ficarem nessa mesma coisa de sempre a gente esperar um acontecimento muito marcante e nunca acontecer, parece que o príncipe nunca tem a coragem de fazer aquilo, é claro que temos que se colocar no lugar dele e ver toda a pressão que tem em cima dele, mas mesmo assim eu acho que fica uma coisa muito repetitiva e você fica esperando por um acontecimento muito marcante e infelizmente esse acontecimento não tem. Temos pouquíssimas cenas assim deles juntos de fato, né, momentos deles se beijando ali, se pegando. Teve uma cena específica e eu acho que ela não teve a carga emocional que ela deveria ter. E o beijo deles ali, que foi quando o Simon traiu ali o Marcos, também não teve a carga emocional que deveria ter. Eu acho que eu senti falta de algo a mais. Eu senti falta daquela explosão de sentimentos que tinha na primeira temporada, sabe? E não teve aqui. Infelizmente não teve. Também senti que o Simon acabou ficando um pouco mais apagado do que na primeira temporada. Ele tem as suas histórias com o Marcos, uma pouca história com a Sarah. O pai dele foi esquecido no churrasco, então ele fica nisso. E ele também tem essa ligação com o Willam, mas nada muito grande. E eu sinto que na primeira temporada a gente tinha sim o Willam como protagonista, mas o Simon também era um protagonista. Ele também tinha o seu grande destaque, assim, mas nessa temporada eu senti que o Willam, ele tá lá em cima com o foco e o Simon tá bem de escanteio, assim. Ele aparece, ele tem sua importância, mas é bem irrelevante algumas vezes. Eu sinto que isso foi bem uma coisa que me chateou, porque eu sempre enchia a boca para falar que nessa série tinha uma diferença muito grande de outras séries. Por exemplo, Love, Victor. Love, Victor é uma série que tinha o nosso protagonista, que era o Victor, e o seu cônjuge, né? O seu namorado ali na série, que era o Benji, ele não tinha um foco, ele não tinha sua própria história, ele foi ter na terceira temporada. Até então ele não tinha. Então, isso acontecia em várias outras séries, que apenas um do casal tem sua própria história. Mas Young Royals quebrou isso, porque chegou com os dois personagens tendo suas próprias histórias além do relacionamento. O Willam tinha sua história e o Simon tinha sua história. E juntos, eles também tinham sua história juntos, que era do relacionamento dos dois. E eu senti que nessa temporada ficou apenas no relacionamento e o Willam teve muito mais foco do que o Simon teve. Eu quero deixar claro mais uma vez que eu não odiei, que não foi horrível, que foi interessante. Um grande ponto alto foi a trilha sonora, que teve músicas incríveis nessa temporada que eu gostei muito. A relação da Felice e do Willam foi incrível no começo. Foi uma amizade que eu tava gostando muito, curtindo muito, mas que se perdeu depois daquela cena do beijo, que eu achei que foi completamente avulsa, completamente desnecessária. Eles tentaram trazer o Willam como bi, não ficou muito claro. E eu acho que para você trazer um assunto tão importante como esse, você tem que ter tempo, você tem que ter um cuidado. E eu acho que eles não tiveram, acho que foi apenas um beijo jogado ali e que fica na nossa cabeça. Ele é bi por conta disso ou ele só tava meio
né, perdido. Então ficou, de fato, uma coisa muito jogada e que eu não gostei muito. A Felice em si foi uma personagem que ficou muito perdida, assim. Ela ficou flutuando nos enredos, era no enredo da Sarah, era no enredo do Villan, e ela em si não teve uma própria história. Então ela ficou, coitada, assim, bem de escanteio, e é uma personagem que tem muito a entregar. Eu acho que ela é muito interessante, as cenas dela são divertidas, então elas poderiam ter dado uma história apenas pra ela, sabe? Teria ficado muito legal, mas ela ficou bem fora de tudo. Eles também quiseram trazer um casal lésbico ali, da menina, uma das amigas da Felice gosta da outra, mas eles não focaram nisso, ficou jogado apenas, então mais uma coisa que não deram foco. E agora eu quero falar da Sarah, porque a Sarah pra mim com certeza foi a história mais interessante dessa temporada, porque eu acho a personagem muito instigante, muito diferente do que eu espero. Então, ela sempre entrega momentos que eu não tô esperando. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a série não sabe muito bem desenvolver isso e fica muito perdido. Eu acho que o relacionamento dela com August, algo muito diferente e muito interessante, que poderia muito bem trazer um ar muito humano pro August. E eu acho que eles tentam fazer isso, mas não dá certo, porque fica uma história que precisa de um foco maior, mas eles não têm o tempo para isso, então fica algo bem raso. Mas a Sarah foi um destaque para mim. Ela é péssima, ela faz decisões que você fica, meu Deus do céu. A relação dela com o Simon, ela jogou totalmente de escanteio para beneficiar o August, então isso é triste. Mas a relação dela com a Felice eu gostei bastante, só que eu sinto que a Sarah tem potencial e eles não sabem trazer esse potencial para a tela. E ela fica também, mais uma vez, avulsa, assim como os outros que ficam avulsos. Tirando o Villan, todo mundo ficou avulso para mim nessa temporada. O August, né? É também um personagem interessante, mas ele é um vilão que a gente apenas odeia. Não é um vilão que você consegue se identificar, você criar um vínculo. Eles tentam fazer isso colocando ele com a Sarah, mas não tem como, gente. O personagem ele é muito odiável, não tem como você gostar dele. E ele não muda. Dá pra ver que ele tenta ali criar um vitimismo no começo, então você começa a tentar olhar ele com um jeito diferente, tentar criar uma empatia por ele, mas no momento que é oferecido para ele o segundo lugar ali para ser o príncipe e no lugar do Villan, ele já muda completamente e volta a ser aquele August lá da primeira temporada. Então ele não tinha mudado de fato, apenas estava aceitando o que estava acontecendo com ele perdendo o seu poder na escola, mas mesmo assim ele volta a ser quem ele era assim quando o poder volta na mão dele, que ele vê uma chance dele ser o futuro herdeiro príncipe ali, então ele muda e volta a ser completamente o que ele era antes. Falando sobre ele perder ali o seu poder na escola, gente, eu, como eu disse pra vocês, criei uma grande expectativa em relação à vingança do Villan com o August, e a vingança dele foi tirar ele ali do poder da escola, de ser o que manda ali. Gente, sério mesmo. Eu criei muita expectativa em relação ao que ele ia fazer com o August, e eu senti que faltou muito. Eu senti que faltou ele falar um monte de coisa na cara dele, faltou ele bater nele, faltou ele fazer alguma coisa, porque ficou algo muito simples. Ele gravou você uma cena de sexo e você não faz nada com o cara. Então, assim, isso ficou muito sem sentido pra mim. Eu fiquei bem triste com isso, porque eu queria sangue nos olhos do Villan em relação ao August e teve bem pouco, bem menos do que eu esperei. O final da temporada é interessante, eu acho que ele traz sim os seus pontos, né, as suas pontas soltas para uma terceira temporada. Eu acredito sim que vai ser renovada. Young Royals é uma série de sucesso, então quero muito que seja renovada. Só que eu quero muito que seja renovada e eles tragam uma história mais envolvente, com mais reviravoltas, com mais atitude dos personagens. Eu senti tudo muito raso. Então, assim, entregam mais, se dediquem mais ao roteiro dessa série, porque ela tem muito potencial. Eu curto muito assistir, mas eu acho que poderia ser muito melhor do que foi. Eu quero trazer um vídeo ainda para falar apenas do final, explicar algumas coisas e trazer as minhas teorias, mas eu só vou fazer esse vídeo se vocês deixarem muito like e comentarem aqui as suas opiniões. Se você gostou, amou, tá tudo bem. Eu só quis trazer minha opinião sincera aqui pro vídeo, beleza? É isso aí, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!